No Ar. Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Olá, sou Joel Scali e começa agora o programa Observatório na Brasil Atual. Em 2015, o Disque 100, serviço que recebe denúncias de violação de direitos humanos, registrou um aumento de 633% nos casos de xenofobia e manifestações de ódio contra estrangeiros. Com a pandemia do novo coronavírus, as violências contra chineses e indivíduos de origem asiática estão crescendo em várias partes do mundo. E até líderes políticos estão demonstrando falas e comportamentos xenófobos. Para falar do assunto, eu recebo Laura Ueno, psicóloga social e pesquisadora de relações interraciais de asiáticos brasileiros. Cleide Aparecida Vitorino, advogada especialista em direitos humanos, questões étnico-raciais, africandades, direitos antidiscriminatórios e migratórios. Você também confere as notícias da Rádio ONU, com a repórter Ana Paula Loureiro, e os destaques do site do Observatório do Terceiro Setor, com Isabela Alves. E sim, a participação especial do jornalista Franklin Valverde. Bom dia, Franklin. Bom dia, Joel. Bom dia, Laura, Cleide, e você que está em sintonia com o Observatório na Brasil Atual. Muito bem. Bom dia, Laura. Seja bem-vinda ao Observatório na Brasil Atual. Bom dia. Obrigada pelo convite. Poder falar desse assunto tão importante. Bom dia, Cleide. Seja bem-vinda. Bom dia. Muito bom dia. E obrigada também pelo convite para estar discorrendo sobre a temática, né, discriminatória que a gente está vivendo. Muito bem, eu começo com você, Laura. O que explica esse aumento do preconceito em relação aos asiáticos? Então, na verdade, o preconceito, né, o sentimento anti-asiático, ele já existe, né, há muito tempo. O fato de ele estar se intensificando nesse momento de pandemia, eu acho que são vários fatores, né? Se a gente pensar, vocês mesmos citaram aí, né, as fake news, né, em primeiro lugar, né, por meio de redes sociais, né, e a gente teve também falas de vários políticos, inclusive aqui no Brasil, né, que vem acirrando essa imagem em relação aos chineses. E a gente tem também questões geopolíticas, né, se a gente pensar a China, né, que hoje, em termos econômicos, bom, que é um país comunista, né, mas com práticas também capitalistas, né, bastante complexo nesse sentido, mas que vem representando uma ameaça na hegemonia dos Estados Unidos, né, no cenário mundial. Eu acho que são vários fatores aí. E aí a gente precisa pensar também, né, nessas representações em relação aos asiáticos brasileiros, que sempre foram muito ambivalentes, né? A gente tem um histórico aí, desde as primeiras imigrações asiáticas, né, dos chineses, inclusive, né, lá no século XIX, né, até aqui, né, como elas foram sendo esses momentos, né, de debate, por exemplo, da viabilidade ou não desses imigrantes no Brasil, eles foram pautados por uma representação, né, a partir das ideias do racismo científico no século XVIII e XIX, aqui no Brasil, né? E aí, enfim, a gente teve outras mudanças ao longo do tempo, né? A gente teve, mesmo na época da Segunda Guerra, né? O Japão, que era um país dos países do eixo, né? O Brasil tinha se colocado do lado dos aliados, né, dos Estados Unidos, e aí também ocorre um sentimento anti-japonês nesse período, né, tanto que a imigração japonesa ela é proibida durante um tempo, né, e já naquela época a gente teve um período de discriminação institucionalizada pelo Estado, né, no pré-guerra e durante a Segunda Guerra, e só depois, né, na segunda metade do século XX, é que a gente tem uma predominância dessa imagem dos
japoneses e outros imigrantes de origem asiática como uma minoria exemplar, né? Onde predomina... Ao longo do programa eu quero explorar isso com você, esses fatores históricos que você disse, com os japoneses e, no caso, os italianos, né, na Segunda Guerra Mundial, mas você falou que isso já vem antes, né? Vem do século XIX. Agora eu quero ver a Cleide. Cleide, em relação aos estudos que você é especialista, no caso da população negra, é pior ainda, né? Porque nós temos ainda resquícios da escravidão na sociedade atual. É isso mesmo. Em relação à questão discriminatória, já tem um histórico também, que desde o descobrimento do Brasil. Então, vamos colocar da seguinte forma, que é até o meu trabalho de pesquisa em razão do mestrado. O negro africano nem não é reconhecido, e isso perdura até a data de hoje, ele não é reconhecido como imigrante, mesmo vindo de forma forçada. Ele não foi reconhecido como sujeito de direitos, né, desde o período colonial até a data de hoje. Então, a migração, os requisitos, as sequelas, as interfaces da migração vêm desde o Brasil colônia, com a escravidão, né? Ele não sendo reconhecido como direitos, isso vem perdurando até a data de hoje, né? Eu sempre pontuo que com a Constituição de 88, que a gente tem uma leve abertura desse reconhecimento de direitos, falando sobre a temática migração africana, né? Falando em razão de direitos pertinente a qualquer pessoa, independente do grupo étnico àquele que ele pertence. Então, minimamente, de forma muito mitigada, vai se reconhecendo direitos a partir de 88. Por que 88? Anterior a 88, nós temos legislações que simplesmente afastava qualquer reconhecimento, né? Legislações do período tanto abolicionista, né, que nós temos cotas em razão de imigração, e uma migração branca, né, trazendo uma migração europeia, que vem trazendo até as datas de hoje também, né, e daí também tem políticas restritivas em relação a essa migração, e daí eu incluo a questão asiática também, né? Nós temos legislações que falam, olha, não pode estar entrando, não queremos nem asiáticos, nem negros, nem pessoas com deficiência, ela vai pontuando. Tem um estudo de doutorado da USP, uma tese de doutorado, um trabalho lindíssimo, que ele traz esse recorte em razão, né, da legislação e pontuando sobre essa questão, né, desse não pertencimento como pessoa de direitos, né, e daí incluindo no caso da Constituição que você citou, de 88, antes Sim. dela, a legislação reforçava o preconceito já existente na sociedade. Isso reflete até hoje em relação aos migrantes africanos, né, que são diferenciados e recebem um tratamento... Desculpa. Muito ruim aqui no nosso país. Ele reflete em razão de todos os imigrantes, né? Porque o trabalho que eu faço, eu falo em razão do imigrante, né? A figura do migrante, e depois eu especifico a questão da migração africana, né? Eu faço justamente esse trabalho em razão do âmbito, dentro da ótica jurídica. Então, nós temos a lei de imigração, né, que regulamentava, não era uma lei, era um estatuto, né, o Estatuto de Imigração, que regulava a entrada, a saída dos imigrantes, era totalmente, trazia o migrante, criminalizando o imigrante, né, ele trazia como uma questão de segurança nacional, né, cabia ao Estado, naquele momento, ele se perdurou até 2017, né, com a nova legislação, ele colocava o migrante como, determinava para o Estado brasileiro, ele que determinava se ele poderia ou não ficar, e de que jeito ficar. E daí a gente tem uma acentuação em razão da migração, a questão de colocar o migrante, ele, para fugir desse sistema, né, que pontua, o migrante utilizando só o mecanismo do refúgio, né? Então, nesse momento, com o Estatuto do Estrangeiro, a gente vê isso de forma muito pontuada. Que e essa situação, viu, Cleide?
Eu quero refletir com a Laura, mas agora nós vamos ouvir a Rádio ONU, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a matéria. A pandemia agravou a situação de mais de 700 mil prisioneiras no mundo. A Ana Paula Loureiro, de Nova York, traz as informações. Em todo o mundo, a quantidade de presidiárias é de 2% a 10% do total de detentos. Mas o número de mulheres atrás das grades tem aumentado mais rapidamente que a de homens, segundo dados de um relatório da ONU. As condições de prisões pelo mundo e o agravamento de riscos durante a crise de Covid-19 foi tema de um debate do Conselho de Direitos Humanos com sede em Genebra, na Suíça. No documento, o escritório da alta comissária Michelle Bachelet alertou sobre a urgência de proteção da população carcerária feminina e lembrou que a superlotação dos presídios está causando sérios danos nesse momento de pandemia. A chefe das operações no terreno e cooperação técnica, Georgette Gagnon, afirmou que muitas mulheres convivem com tratamento desumano e degradante durante a prisão, a interrogação e a custódia policial. Algumas sofrem revistas invasivas, são obrigadas a ficar nuas, recebem ameaça de estupro e são até estupradas em alguns casos. A especialista contou que as prisioneiras são alvo de insultos e humilhações de natureza sexual e algumas passam pelo chamado teste de virgindade. Este quadro representa uma ameaça à saúde mental e física das detentas. Além disso, as medidas para conter a transmissão do novo coronavírus têm agravado as condições já duras para as condenadas. O especialista do Escritório da ONU sobre Drogas e Crimes, Sven Pfeiffer, disse que a pandemia evidenciou problemas já conhecidos como a superlotação, associada às precárias condições de falta de gerenciamento dos presídios e de recursos, que contrariam os padrões internacionais de manutenção das prisões. Em todo o mundo, menos de 6% da população carcerária foi liberada por causa do risco de contaminação da Covid-19. Alguns participantes do debate sobre a situação das mulheres nas prisões afirmaram que o aumento no número de detidas não se deve à subida da criminalidade entre as mulheres, mas sim em decisões políticas. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro. Ô Franklin, aqui no Brasil a justiça negou a soltura das migrantes que estão presas, porque elas não têm endereço fixo no país. Então, João, é só a série de absurdos, né? Esse é um deles, e o outro, como você vai falar em distanciamento social numa prisão, né? Não tem como você fazer isso, né? E o Estado, que deveria dar respostas para essa situação, se omite, né? Quando não se omite é pior, né? Age de uma forma negativa, como no caso dessas migrantes, né? E eu queria, falando em imigrantes, né? Nós temos essa questão da xenofobia, né, nos dias de hoje, principalmente contra a população chinesa, mas isso é um dado a mais, né? Porque nós já vivíamos essa questão da xenofobia antes. E eu coloco a questão aí. Por exemplo, antes da pandemia, nós tínhamos, assim, para poder, digamos, identificar e dar o endereço certo. Os bolivianos e os haitianos eram duas nacionalidades que sofriam, de uma certa forma, um preconceito muito grande, principalmente aqui em São Paulo, né, que são duas grandes imigrações que vieram aqui para o Brasil. E eu pergunto tanto para a Laura como para a Cleide, se elas têm notícia de que houve, digamos assim, um acirramento dessa xenofobia com esses grupos que já sofriam antes. No caso, os bolivianos, que trabalham muitas vezes em condições subhumanas, né, e até análogas à escravidão aqui em São Paulo, em muitas confecções, principalmente, e também dos haitianos, né, que sofriam graves problemas no Haiti e que foram forçados a ter que migrar. E recentemente, ainda colocando um dado para finalizar, os venezuelanos, né? Isso não tanto aqui em São Paulo, mas muito mais no norte do país, em Roraima principalmente, pela entrada em Pacaraima via Santa Helena de Guairém. Laura. Então, talvez a Cleide até possa falar um pouco melhor sobre isso, porque ela trabalha, né, com essas populações. Mas eu acredito que, assim, tem uma questão de condições sociais mesmo desses grupos aqui no Brasil, né, condições precarizadas de trabalho, né, de acesso à saúde, né, e de outras políticas públicas. Acontece que numa situação de crise, né, como essa, a população imigrante, as populações imigrantes, elas são geralmente uma das primeiras afetadas,
né, por todas essas vulnerabilidades, além do fato de ser uma população estrangeira, né? Cleide. Então, em razão, trazendo sobre a questão de imigração, como eu discorri anteriormente, todo o contexto migratório hoje sofre essa questão de uma discriminação de forma muito intensa, e em decorrência da pandemia, né? Foi retratada aí a questão do sistema prisional. Por que ele intensifica no sistema prisional, além, né, da situação dessas pessoas que ali estão? Porque justamente a lei de imigração, ela foi aprovada em 2017. Nós ainda não tivemos uma regulamentação, uma regularização plena de todos esses imigrantes, quer seja eles de qualquer origem, de origem nacional que eles vieram, ou de qualquer grupo étnico a que ele pertence. E justamente esses grupos étnicos, esse grupo migratório, ele vai sofrer em razão dessa situação, eles são invisibilizados dentro do contexto brasileiro. Ainda, apesar de nós termos uma legislação que, entre aspas, né, ela é humanitária, nós temos uma Constituição em que ela abre para a questão de igualdade, paridade, isonomia entre as pessoas, né? E na questão, pontuando entre esses grupos que estão muito mais vulneráveis, que eu coloco assim, vulneráveis dos vulneráveis, né? Os venezuelanos, né? Tem a questão indígena, né? Grande parte dos venezuelanos são reconhecidos como grupo étnicos indígenas. Daí nós temos um problema que é a pauta do momento. Nós temos a questão dos haitianos, né? Que é um grupo que veio com uma condição humanitária. Mas nós temos uma situação dentro do Brasil em que ele sempre discriminou os povos negros, né? O seu recorte populacional negro. Então, imagina aqueles que são oriundos, né? Ou do continente africano, ou são afrodescendentes. Então, a questão da discriminação é acentuada, né? E a xenofobia, ela justamente, porque a palavra xenofobia vem trazer justamente isso, né? A questão do estranho dentro de um independente espaço, né? Se você buscar etimologicamente, a palavra é justamente isso. E quando a gente fala estrangeiro, que foi uma coisa que foi mudada na legislação, também quer dizer, quando se fala estrangeiro, a gente está falando estranho, né? É um estranho dentro de uma unidade política. Então, por isso que foi mudada também com a legislação de se pontuar migrante, né? E daí migrante entra todo o recorte, já é o primeiro passo da visibilidade em razão da migração. Mas, assim, Oi. Então, só retomando aí, é que você falou que a lei da imigração é de 2017, agora, a nova... Isso. Então, e que ela não está totalmente regulamentada. O que fazer para regulamentar essa lei plenamente, que ela passe a funcionar de uma forma mais efetiva? Então, é justamente a questão da regularização dos migrantes que aqui estavam aqui no Brasil, né, estavam com permanência contínua, né, e daqueles que estão entrando, porque nós não temos ainda um programa pleno de regulamentações, nós não temos uma política nacional, né, um programa de acolhimento nacional dessa migração, né? Foi regularizado aqueles que tinham solicitado refúgio ou estavam com refugiados, mas aqueles que estavam em situação, entre aspas, irregular, permanecem ainda irregular, né? E tinha se avançado em 2018 a regularização, né, dessa migração que aqui está, né, que já constituiu família, que já está estável no Estado brasileiro, mas mesmo assim, com 2019 e agora em início justamente de 2020, tudo se paralisou em razão das questões. Nós, dentro do ativismo, né, nós estamos justamente impotentes em razão de avançar, de promover políticas públicas em razão dessa regularização. Daí não dá para... e uma das questões que ficou bem visível,
né? Foi a questão do sistema prisional e a questão do auxílio emergencial, né? Os órgãos de controle e de assistência jurídica, como a Defensoria Pública, teve que se pontuar em razão dessa questão, porque os imigrantes que aqui estavam, mesmo aqueles que em tese tinham documentação regularizada ou tinham solicitação de regularização, não obtiveram não receberam o auxílio emergencial? Alguns não. Eu consegui. Embora regularizados no país, não receberam. Embora regularizados no país, né? Embora com um protocolo, que não é um documento oficial, né? Mas, num entendimento para nós, seria uma regularização, porque ele é visto, ele é um solicitante, então ele deveria ser visto em razão desse benefício, e não foram, né? Então, a definição não foram. Por quê? E daí tem a questão também, né? Tem a questão legislativa, tem a questão de visibilidade, mas essa visibilidade, essa campanha de sensibilização e de conscientização não foi feita nem para outras instituições, né? E daí, assim, a Caixa Econômica não reconhecia documentações, não reconhecia protocolos, não reconhecia passaportes, né? E daí, justamente, como eu coloquei para vocês, teve que ter uma intervenção da Defensoria em razão do Ministério Público também, né, da União, em razão... Isso coloca, Cleide, a situação do migrante aqui no país muito difícil, já que como é que ele vai sobreviver durante essa pandemia? Aliás, a maioria da população brasileira está numa situação gravíssima. O início oficial da imigração chinesa no Brasil data de 1900. A japonesa começou em 1908, já a coreana em 1963. E gradativamente, com o aumento da população, Laura, aumentou o preconceito. Na pandemia chegou ao pico? Você acha que ainda pode aumentar? Já que, por exemplo, está sendo discutido como alternativa para o coronavírus no nosso país, duas vacinas, a vacina de Oxford e a vacina chinesa. A vacina chinesa já está sendo criticada exatamente por se associar-se à China, o que é um absurdo, já que é uma iniciativa científica, né? Tem uma irracionalidade, né, nesses preconceitos. Até a gente teve notícias de equipamentos, né, de outros materiais que foram recusados, né? Isso está prejudicando o próprio combate à doença, né? Então, na verdade, a gente teve mais notícias de situações de agressão verbal, né? A gente teve algumas situações de discriminação, inclusive aqui na cidade de São Paulo, né, do uso de um elevador num pedágio da BRN, em que os chineses foram alertados a usar o elevador de serviço, né? A gente teve alguns muros de casas de famílias de origem asiática pichadas, né? E outros que circularam, né, aí nas mídias. Eu tenho a impressão de que, pelo menos, não tenho mais ouvido tanto essas notícias. O que tem continuado e permanecido são os ataques nas redes sociais, né? A gente tem um cenário um tanto diferente dos Estados Unidos, por exemplo, onde o nível das agressões é bastante grave mesmo, né? Então, os comerciantes asiáticos estão tendo, né, as casas, os estabelecimentos sendo destruídos, né? Estão apanhando na rua, né? Porque a gente tem também um outro nível de racismo, né? Ou seja, nós voltamos no retrocesso, igual na Segunda Guerra Mundial fizeram isso com os japoneses e italianos aqui no nosso país. Né? E alemães pichavam também, né? as casas, até prenderam. Houve denúncia até de campo de concentração aí para os japoneses, né? No lugar onde eles ficaram presos. Quer dizer, é um retrocesso muito grande. Agora, eu só queria fazer assim, uma observação com relação à diferença, né? Porque no caso das famílias japonesas, a gente tem aí um teor racial mesmo, né? Que aí distingue da experiência dos alemães e dos italianos, que também eram países do eixo, né? Tanto que, assim, quando a gente usa o termo xenofobia, é um tanto contraditório também para falar desse grupo dos asiáticos brasileiros, né? Porque é claro que existe um sentimento, né? Um preconceito que diz respeito a um asiático que é lido como alguém que veio de fora, por conta das marcas raciais, né?
como se fosse um eterno estrangeiro. Mas a maioria dessa população aqui no Brasil são pessoas brasileiras, né? São pessoas de famílias que já estão há várias gerações, né? Então, o italiano, já na segunda geração, já se torna brasileiro, o japonês não, né? E aí tem, então, essa consciência da racialização, que a gente chama, né? Do fato de que nós temos condições socioeconômicas muito distintas, com muitas vantagens em relação à população negra e indígena, né? O que é importante de se dizer e de se marcar, né? Nós nunca sofremos um grau de desumanização apesar deste sentimento anti-asiático, né? Ao longo da história, a gente nunca teve uma condição de desumanização como houve com as populações negra e indígena aqui no Brasil, né? Mas não deixa de ser também um momento em que os asiáticos brasileiros se dão conta, né? De que fazem parte dessa dinâmica dessas relações interraciais, né? E de que é importante não ficar só no próprio umbigo, né? Assim, porque as pessoas estão se dando conta de que está havendo esse retorno, esse retrocesso, como você bem disse, né? Mas é importante saber que esse tipo de experiência de discriminação, de injúria racial, ele sempre foi frequente na vida da população negra aqui no Brasil, né? E que a gente precisa ter essa consciência de se colocar na defesa, né, dessas outras populações, né? Inclusive na defesa de mecanismos jurídicos também, né? Das leis, de combate a práticas racistas, das quais os asiáticos brasileiros não se apropriaram, né? Até então, Laura, entender que é uma questão do negro e do indígena, né? Você citou essa campanha na internet que está acontecendo em relação aos imigrantes. Né? De que forma combater essas manifestações de ódio? Não, o problema já está colocado. O preconceito existe, ele é histórico no país. Como combatê-lo? Desculpa, sou eu ou a Cleide? Pode falar, Laura, por favor. Como combater? Então, a gente tem aí os movimentos sociais, né? Então, quando eu falo de se colocar em defesa desses mecanismos de defesa, né, antirracistas, né, de combate ao racismo, eu estou falando também de apoio a outras lutas, né, como dos movimentos negros, né, mas também iniciativas de grupos asiáticos brasileiros, né? A gente tem uma movimentação crescente, né, dessa geração mais jovem, né, em relação a fazer um resgate, né, dessa nossa história, da história das nossas comunidades aqui no país, né, algo que não pode ser esquecido, né, e que vem sendo esquecido, e de pensar aí novas construções de identidade, né? Qual é a melhor maneira, Cleide, de combater o preconceito em relação aos migrantes de países asiáticos e africanos que estão no país? Eu vou colocar, retomando a questão, em razão da migração, né? Na questão dos asiáticos, o racismo, a discriminação, o preconceito, ele perdura pelo fenótipo, né? E trazendo a questão da pandemia, em razão de ter surgido o Covid, o coronavírus, em China, né? Então, justamente isso intensificou a questão de discriminação em razão desses povos. Não vou falar de outros recortes, porque não é a área de meu domínio, a população oriental e asiática, mas justamente isso traz. Eu tenho, assim, um exemplo, quando eu estava no Centro de Referência de Combate e Prevenção de Racismo na Prefeitura de São Paulo, na década em 2010 até 2012, nós trabalhávamos com pessoas que eram discriminadas em razão da cor da pele, as pessoas afrodescendentes, os afro-brasileiros, né? E, por dado momento, eu fui inquirida em razão de duas pessoas, uma japonesa e uma indiana, em razão que tinha sofrido racismo. E daí eu parei para pensar, né, sobre essa questão do racismo, da discriminação que essas duas pessoas passaram. Na questão da pessoa oriental,
ela passava justamente uma coisa totalmente inversa do que passa com a população negra, né? Ele foi discriminado porque se colocava que ele era mais inteligente, ele tinha uma facilidade, porque a migração ela foi uma migração positiva, não foi uma migração forçada, e justamente isso me trouxe a refletir em razão da migração, como que ela ocorre e como que a discriminação ela ocorre dependendo do tempo, do espaço, né, e como ela se procede. Em razão desse outra pessoa que pediu o nosso auxílio, nós temos a questão em que ele é oriundo de uma população negra, né? Ele é afrodescendente, né? A identidade do país dele, a identidade étnica, ela traz também a matiz africana, né? E daí você passa a pensar também como que isso surge. Pelo tom de pele, que é uma coisa bem pontual em razão da discriminação que ocorre aqui no Brasil. Em razão, o que nós podemos fazer? Nós temos um leque de legislações que, em tese, já protegem e já tem mecanismos para estar modificando essa situação da discriminação no Brasil, né? Na década de 70 até os dias de hoje, né, nós temos elaborações de ações afirmativas e legislações. Nós temos o Estatuto da Igualdade Racial, que é pouco utilizado, tanto pelo nós, afrodescendentes, afro-brasileiros, como também a própria Constituição, né, se utiliza só em razão da questão do racismo. E o termo racismo, dentro do âmbito jurídico, ele é muito ampliado, né? Existe uma luta, justamente, dos movimentos, dos coletivos que tratam sobre a questão negra, mas ele é ampliado para todos os outros também que deveriam utilizar desses mecanismos, dessas ferramentas, para simplesmente sensibilizar, trabalhar com essa questão em razão de defesa de direitos. É isso. Muito bem. Essas ferramentas já existem na sociedade, Cleide. Já existem na sociedade. É só os coletivos irem atrás de exercer esse direito em relação à população, adequar à nossa realidade. Eu vou fazer uma pausa na entrevista com Laura Ueno, que é psicóloga social, e Cleide Aparecida Vitorino, advogada, para chamar Isabela Alves, que vai trazer as novidades do site do Observatório do Terceiro Setor. Olá, tudo bem, Isabela? Seja bem-vinda. Tudo bem. Bom dia, Joel. Bom dia, Franklin. Bom dia às convidadas e aos ouvintes. No boletim de hoje eu vou falar as notícias mais acessadas do nosso portal. A primeira delas é de que a Câmara de São Paulo aprovou um projeto de lei que extingue o salário esposa. A medida, que existia desde 1979, gerava mais de R$500 mil de gastos anuais ao município. A segunda é de que o Tribunal de Justiça autorizou a retirada de sobrenome paterno por abandono. A decisão se deu por conta de uma mãe que não teve seu nome revelado, que entrou na justiça alegando que a manutenção do sobrenome trazia constrangimento e sofrimento à sua filha. Para encerrar, nós temos a notícia de que uma cidade no Tocantins preservou uma árvore no meio de uma avenida. O pé de cajá em questão está na região há mais de 30 anos e se tornou um símbolo para os moradores da cidade de Paraíso. O boletim se encerra aqui, mas para ler mais notícias, acesse o nosso portal observatorioterceirsetor.org.br. Até semana que vem. Obrigado, Isabela. Um abraço e até semana que vem. O Frank, finalmente caiu o salário esposa na Câmara Municipal de São Paulo. Finalmente, Esse absurdo dos absurdos, né? Isso é uma aberração, isso é uma verdadeira aberração, não tem sentido isso. Enfim, o Brasil é mestre nessas jabuticabas, como o pessoal fala, né? Ou seja, criar essas leis, essas coisas que não tem o mínimo sentido, só para favorecer meia dúzia, né? Eu queria aproveitar, João, e falar um pouco também sobre a nossa campanha do Observatório do Terceiro Setor. Quando iniciou a pandemia, nós, do Observatório do Terceiro Setor, criamos o Observatório na Quarentena. E dentro desse Observatório na Quarentena, nós publicamos uma série de enquetes nas nossas redes sociais
que procuraram saber dos nossos leitores como é que eles estavam se sentindo durante o isolamento. E além dessas enquetes, nós também produzimos uma série de vídeos com especialistas das mais variadas áreas do conhecimento. Qual o intuito disso? O intuito é ajudar que os nossos seguidores e as nossas seguidoras pudessem refletir um pouco nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo, nesse momento de isolamento social, e fornecer dicas, sejam elas culturais, sejam elas de informações, para que as pessoas pudessem passar por esse período de isolamento social de uma forma um pouco menos traumática e preservando um pouco da sua saúde mental. E eu convido a todos e todas que nos ouvem nesse momento, que nos assistem, também para nos seguir em nossas redes sociais. No caso do facebook.com/Observatório 3 Setor. Do Instagram, @Observatório 3 Setor. E também para assistir os vídeos com os especialistas, nos seguirem no YouTube, youtube.com/Observatório 3 Setor. Eu queria aproveitar também e levantar aqui uma questão para a Laura e para a Cleide a respeito dessa questão da xenofobia. Elas fizeram as verdadeiras ressalvas da questão da palavra em si, mas, de maneira geral, o senso geral trata como xenofobia. E a gente vê atualmente uma série de comentários de vários presidentes, né, não só no caso do Brasil, mas também dos Estados Unidos, especificamente, o presidente Trump, que fazem certos discursos xenofóbicos, né? Eu pergunto para elas, né, que estão há bom tempo trabalhando com essas questões, em que medida essas manifestações de Trump ou do ex-ministro da Educação brasileiro, né, frentemente contra o povo chinês, em que medida isso aumenta, isso contribui para que esse sentimento aumente? Ou, de uma certa forma, isso já não estava, digamos, incutido na sociedade brasileira, o que eles fizeram foi só aflorar ainda mais esse sentimento que já estava meio que, digamos, subterrâneo na nossa sociedade. Laura. Bom, eu acho que aflora algo que, de fato, né, já existiam setores, né, alinhados a esse pensamento. E o que o Bolsonaro costuma falar sobre os asiáticos brasileiros, eu acho que mostra muito bem assim, o lugar do asiático brasileiro, né, no país, porque tem uma hora que ele vai fazer chacota, por exemplo, com os homens japoneses, né? Vai falar do tamanho dos órgãos sexuais dos japoneses, né? E aí tem um outro momento que ele vai exaltar a comunidade japonesa, né? Como se fosse. E aí que tem algo que acho que a Cleide comentou um pouco, né? Dos estereótipos positivos dos japoneses, né? De que é inteligente, de que é justamente isso que o Bolsonaro diz, né? De que é um povo que tem vergonha na cara, né? Que não pede esmola. E aí ele vai usar isso justamente para atacar outras populações minorizadas racialmente, né? Que ele vai dizer, mas o japonês ele não precisa de programas sociais, por exemplo, né? Não precisa de Bolsa Família. E ele vai invisibilizar, enfim, todas as condições estruturais, históricas que a gente está conversando aqui, né? E, inclusive também com relação a outros grupos imigrantes, né? Não asiáticos, né? Então, é um uso, né? Na verdade, a partir desse discurso, ele está colocando todos esses grupos num determinado lugar, né? E isso vai ter todos os impactos psicológicos também, falando um pouco aqui do meu campo, né, de pesquisa, né? Vai estar impactando todo o sentimento de identidade, de pertencimento, né? E eu acho que isso mostra também um alinhamento. Identidade de pertencimento e autoestima, né, Laura? Identidade de certeza. pertencimento e, sobretudo, autoestima. Com certeza, né? E aí tem um alinhamento, também tem os interesses políticos com relação ao governo Trump, né? Porque o Trump, toda vez que ele fala em vírus chinês, ele usa a palavra Kung Flu, né? Nos discursos. Nesse momento, a plateia vibra, né? Então, é todo um mecanismo também de angariar votos para as próximas eleições, a partir desses sentimentos xenofóbicos, discriminatórios. Cleide.
Então, em razão dos dois gestores, maiores gestores públicos, né, Trump e Bolsonaro, demonstra justamente essa questão que eles não conhecem minimamente, não se reconhece como estar num país, né, cada um no seu país, em que a identidade populacional ela é multicultural, ela é diversificada, ela é pluri, né? Estados Unidos, apesar de apontar que eram só, não chega a 10%, 12% de negros, né, a população, mas ele tem um histórico em razão à questão, né, do fenótipo, né, habitacional, populacional. E no Brasil a gente vê, em razão, né, do Bolsonaro, que ele demonstra, ele simplesmente ele aflora a identidade brasileira. Eu costumo falar que ele está lá e Bolsonaro tem outros aqui na população. Ele demonstra justamente esse brasileiro que não se reconhece em razão da sua origem, né? Porque nós somos pluris, né? Então, justamente é isso. E daí, ele, em razão da sua gestão, ele demonstra em cada ato que ele pratica, seja através de fala, seja através da escolha, né, dos seus assessores, dos seus assistentes, ele demonstra essa questão, né, discriminatória, essa questão racista, né, que diante de muito tempo é falado como velada, mas ele é velada só para quem pratica, não para quem passa por aquela questão discriminatória. E daí nós, né, eu coloco todos nós, né, vulneráveis etnicamente, ou que nós vemos justamente essa questão nos machucando além da pandemia. A pandemia ela só veio aflorar o que já tinha de vulnerável, né? E sim, as falas dele interferem na questão, como eu já contei, e na questão financeira, na questão econômica, na questão social, financeira. Nós vimos que as regiões periféricas não têm obtido os programas de enfrentamento da pandemia, quer ser na questão da saúde, quer ser em razão ao auxílio emergencial, né? Tem a notícia que foi pontuada, acho que semana passada, que grande maioria daqueles que foram beneficiários eram de classe média e classe alta, né? Alguns de forma, grande maioria de forma fraudulenta. Então, não alcançou justamente, né, os que estão em situação vulnerável, aqueles que estão em regiões ou em espaços periféricos, né? Não é só regiões afastadas, mas em espaços periféricos. Então, justamente porque não tem o acesso à informação, né? Não tem as condições em razão de regularização. No primeiro momento, nós tínhamos a questão que estava debatendo se tinha ou não, se estava em ordem com título, né? Com a questão eleitoral, muitos não tinham, porque muitos não tinham nem documento, né? Tinha as questões da população em situação de rua que não tinha documentação de identificação, né? E daí tem a questão do migrante que não tinha questão de identificação. Eu acho que foi assim um erro tremendo em razão do governo, né? Essa política justamente de auxílio emergencial e não ter previstos essas questões. E só agora, na quarta fase, né, porque nós já estamos na quarta fase em razão da questão dos auxílios, que não é só essa questão do auxílio emergencial, tem a questão trabalhista também, né, os assalariados, é muito importante, verdade, os empregados domésticos, né, aqueles que trabalham... Eu queria refletir com você, desculpe, você quer concluir, mas eu queria refletir com você o seguinte, você falou dos espaços periféricos e dessa população que não é atendida e que teve agravado o seu problema durante a pandemia. E eu me lembrei da mulher, das agressões contra a mulher, agressões domésticas contra a mulher, sobretudo da mulher negra da periferia. Eu quero te ouvir sobre isso. Então, nós temos isso acentuado também da violência da mulher, né? Porque a partir do momento de protocolos de isolamentos, né?
protocolos sociais de isolamentos, a mulher ela foi atingida. Por quê? A mulher ela foi atingida porque a grande maioria das mulheres, principalmente as mulheres negras, são as mulheres que são provedoras das suas famílias, né? Independente se ela tem uma figura de um homem em sua casa, né? Elas são provedoras. Esse é um recorte bem específico quando se fala da questão mulher, né? E em razão dos espaços, o espaço doméstico, né, o espaço de moradia também é reduzido. Daí tem essa questão muito mais acentuada, né? E em razão da questão da mulher trabalhadora, ela perdeu o seu ganho, né? Porque foi a primeira providência. Ou ela perde o seu ganho, ou ela é utilizada, né, de forma, como muitos já colocou, né, um sistema escravocrata dentro da pandemia, né? São aquelas empregadas domésticas que continuaram trabalhando, daí a gente tem um primeiro caso no Rio de Janeiro, de uma empregada doméstica com mais de 50 anos, que ela continua trabalhando e a sua empregadora tinha o coronavírus. Isso é uma realidade não só no Rio, não só apontada, mas é uma realidade que a gente está verificando em qualquer sistema urbano, né? As empregadas domésticas, as pessoas que trabalham na questão do suporte de higienização, as pessoas que trabalham na questão de segurança, ou mesmo no sistema de saúde, são, na grande maioria, assalariados, trazendo um recorte étnico, são negros, tá? Então, esse recorte da população, eles não tiveram a quarentena, eles não alcançaram a questão de benefícios, né, e acentua-se o recorte do fenótipo negro. E daí se acentua a questão de violência. Daí eu trago também de forma bem transversal. Não só a mulher, né? Traz a questão do recorte da mulher negra e da criança, né? As crianças também teve um grande aumento em razão de questão... Estão sendo atingidas pela pandemia também. Do assédio, né? Porque, geralmente... Eu queria agora, Cleide, ouvir a Laura. Laura, você concorda que as mulheres foram mais atingidas do que os homens nesta pandemia? Com certeza, né? Por toda a função realmente que as mulheres ainda ocupam na sociedade, né? Em vários aspectos, no mundo público do trabalho, né? No mundo da família também, né? Essa sobrecarga que existe, né? E aí, assim, sobretudo as mulheres negras, né? Mas, em certo grau, enfim, em qualquer outro grupo, né? E eu estava lembrando agora essa questão da discriminação, né, da imagem do vírus, assim, antes de aparecer os primeiros casos aqui no Brasil, a gente teve uma representação do coronavírus através do rosto da mulher asiática, né? É algo que pouca gente percebeu, mas você vê, né? Assim, na verdade, os primeiros casos identificados eram de pessoas de uma classe social mais privilegiada que tinham voltado da Itália e de outros países da Europa, né? Mas antes de serem identificados esses casos, a gente teve uma cobertura da mídia sobre a chegada do coronavírus com fotos de mulheres asiáticas, né? Usando máscaras, né? Meninas asiáticas, né? O que é muito nocivo, né? Aí você vê, né? Como que aí a representação é da mulher, né? Não foi mais da mulher do que do homem, né? E é nocivo porque pensando que assim nós ainda vemos muita pouca representatividade, né? Nas telas, né? Nas novelas, nos cinemas, né? De personagens femininas com fenótipo asiático em posições que não sejam estereotipadas, né? Você lembrou um aspecto importante, viu, Laura? Não só a cobertura da imprensa, mas em outros setores da sociedade, acabam acentuando o preconceito em relação aos asiáticos, né? Sim. E quando vocês estavam falando, né, o que fazer para combater, quer dizer, tem as mídias, né, essa discussão que vocês estão fazendo é muito importante, né, e é sempre também importante a gente destacar o papel dos próprios brancos, né, a gente está falando aqui dos movimentos asiáticos, movimentos negros, movimento das populações imigrantes, né,
Mas aí tem o papel também da branquitude, né? Porque o que é a branquitude? A gente está falando do poder, né? E dos privilégios que estão associados, né, à posição de branco aqui no Brasil, né? Muito bom. Eu tenho mais 5 minutos, foi muito bom. Passou rápido o tempo com vocês. Antes das conclusões finais, rapidamente, Cleide, lembrando que a maioria da população brasileira é negra, né? Mais ou menos 54% da população é negra. O que de mais importante você gostaria de deixar registrado no nosso programa que não foi dito a respeito desse preconceito, dessa xenofobia que existe em relação aos migrantes aqui no nosso país? Mais um programa a gente fechou, Franklin? É verdade, e demonstrou claramente, né, nesse programa aqui com a Laura e com a Cleide, que além da pandemia, nós temos outros problemas gravíssimos que a pandemia só fez aflorar ainda mais, como essa questão da xenofobia. Cleide, seu registro final. Então, pontuando, tem um recorte, trazendo a questão à temática migratória, ela também é uma migração que é, em primeiro momento, feita por homens, né? A grande maioria dos imigrantes é homens, e nos últimos 10 anos nós temos recorte em relação às mulheres, né? Trazendo sobre a questão dos migrantes oriundos do continente africano, ou de ascendência africana, tem se intensificado a figura da mulher, né? Da mulher migrante, né? E essa mulher migrante, muitas vezes, ela não vem acompanhada com as suas famílias, né? Ela ou vem sozinha, ou ela vem acompanhada dos seus filhos. Então, também essa questão da xenofobia e da discriminação, ela é acentuada, né? Trazendo o recorte da discriminação, não poderia estar deixando de apontar a questão também da discriminação nas academias, né? É difícil a gente ver pensadoras, né, acadêmicas, mulheres, falando sobre recortes a que nos pertence, né? E por isso eu trago aqui a minha felicidade de estar com a Laura. A gente conhece, nós nos conhecemos na academia, conhecemos no ativismo, né? Somos duas figuras que deveriam aparecer, ter mais visibilidade. O seu registro final é de que as mulheres teriam que ter um outro protagonismo no nosso país, seja na academia ou na sociedade em geral. E, sobretudo, a mulher migrante, que não recebe a atenção devida. Suas conclusões finais, Laura? Olha, eu faço minhas as palavras da Cleide, assim, foi um prazer estar com vocês, foi um prazer te reencontrar, né, Cleide? Faz tempo que a gente não se via. Eu acho que, assim, a minha mensagem seria principalmente para as próprias comunidades de origem asiática, né? Porque diante dessas notícias, né, dessas situações de discriminação, né, de agressões raciais, tem predominado por parte das instituições da comunidade um certo silêncio, né? Isso precisa ser rompido, porque para a gente poder combater, né, esse problema, é preciso que seja falado, seja denunciado, né? Existe um instituto que é o IBRA-China, né, que eu achei interessante porque eles fizeram uma central de denúncias, né? E isso tem feito circular e tem podido ser um canal, né, para pedir orientações, inclusive jurídicas, que é o campo da Cleide, né? Isso é muito importante, né? A gente tem uma cultura aqui no Brasil de que se a gente não falar de raça, né, ou de racismo, o problema vai simplesmente desaparecer magicamente. E dentro das comunidades asiáticas a gente fala menos ainda, justamente por conta dessa ascensão social do grupo, né? Na segunda metade do século XX. Mas a gente precisa voltar a falar, porque a questão não está resolvida, né? Muito bem, quebrar o silêncio em relação ao preconceito que existe aqui no nosso país em relação aos asiáticos. O Observatório na Brasil Atual está terminando. Agradeço a presença de Laura Ueno, psicóloga social, e Cleide Aparecida Vitorino, advogada.
especialista em direitos humanos e questões étnico-raciais. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima semana, às 9 horas em ponto, você tem um encontro aqui com o nosso programa Brasil Cidadão. Não esqueça, terça-feira, às 9 horas da manhã. E nós ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Obrigada. Você ouviu na Brasil Atual mais uma edição do Observatório do Terceiro Setor, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.